Pronto. Bom dia novamente, turma, certo? Tá dando para vocês verem o compartilhamento de tela? Tá aparecendo para vocês? Coloquem no chat, ou então respondam no microfone. Tá, né? Pronto. Pronto, João Vitor, só foi lá, eu tô mesmo na hora. Ó, na aula passada, nós vimos aquela parte de porcentagem, né? Só uma introduçãozinha, algumas questões simples, e nós vimos também aquela parte de aumentos e desconto, né, onde eu mostrei pela fórmula, e também só comentei a questão de regra de 3. Quem já sabe fazer, quem quiser fazer por regra de 3, eu considero até melhor. Né? Fiz daquela forma que era a forma que o livro mostrava, certo? Na variação percentual, ele também mostra por uma fórmula específica, e ele mostra também por regra de 3. Eu até aconselho você a fazer por regra de 3. Eu acho que a regra de 3 resolve muito problema, não só de porcentagem, de um bocado de coisa, de proporção. Então, eu considero a regra de 3 o melhor caminho. Mas eu vou mostrar o 2 e você vê qual é que você achar o melhor, certo? Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Começa só com uma situação, tipo uma situaçãozinha problema. Ó. No início do mês, o preço do quilograma do salmão em um mercado municipal era de R$ 40. No final do mês, o mesmo tipo de salmão era vendido a R$ 43 o quilograma. De que maneira podemos expressar esse aumento? Certo? Ora, se era 40 e foi para 43, em valores absolutos, em número, o aumento foi de quanto? R$ 3. Mas, professor, se eu quiser saber o aumento em porcentagem, ou seja, qual foi a variação percentual, que a gente chama, desse valor, que era 40 e foi para 43. Calculando a razão entre esse aumento e o valor inicial, enquanto agora o aumento foi 3, para você saber o percentual, basta você dividir pelo valor inicial, né, que custava 40. 3 dividido por 40 fica 0,075. Em porcentagem, para eu passar de decimal para porcentagem, eu sempre multiplico por 100. Multiplicando por 100, eu desloco duas casas decimais. Ó. Como aqui é uma vírgula, desloca duas casas decimais a vírgula para a direita. Aqui ficaria 7,5%, certo? Professor, usando a fórmula, qual é a forma que ele sugere? Presta bem atenção. Ó, a fórmula que ele sugere é essa daqui. Ó. A fórmula mesmo é essa daqui. Essa aqui, vamos dizer que seria outra forma se você quiser colocar, mas vamos abreviar para esse daqui. Ó. Professor, o que seria cada termo desse? Esse P, que é o primeiro, é justamente a variação percentual do preço desse produto, como se fosse a porcentagem que vai aumentar. Onde esse P, ele é expresso na forma decimal. Como assim, professor? Se eu disser assim, o aumento ou o desconto foi 10%. 10% é a mesma coisa por decimal 0,10. Se fosse 8%, seria 0,08. O valor que você colocaria aqui era sempre no decimal, certo? Professor, o que vem a ser esse V1, que às vezes tem VF também? V1 é o valor desse produto em uma data futura, ou seja, é o valor final, vamos dizer assim, após o aumento. E o que é esse V0? Esse V0 seria o valor inicial do produto, ou seja, pegando aquele exemplo, que inicialmente ele custava 40 e depois passou a custar 43, esse 40 ele é como se fosse, vai ser o V0, que é o valor inicial, e o 43 vai ser como se fosse o V1 ou o VF, eu gosto de chamar até de VF, que é o valor final, certo? Se após você substituir, e vamos dizer, esse P ele der maior que zero, ou seja, der positivo, nós dizemos que essa taxa percentual houve o quê? Um aumento. Se após você substituir tudo, esse P der negativo, a gente diz que essa taxa percentual ela é de um desconto. Professor, eu sou obrigado a usar essa fórmula? Não, você não é obrigado a usar a fórmula, não. Eu estou mostrando porque é como o livro mostra. Eu vou mostrar das duas formas. Eu prefiro, repetindo, que você use até por regra de 3, certo? Por exemplo, se eu pegar esse exemplo aqui, ó. Se em um mês o preço de 1 quilograma do salmão tivesse diminuído de 40 para 38, teríamos, aí ele resolve aqui, lembrando a fórmula é aquela, ó,
P igual a, tá assim, VF menos V0 sobre o V0. Então, vamos lá. No lugar do VF, que é o valor final, ora, se era 40 e mudou para 38, então o valor final é o 38, certo? No V0, que é o valor inicial, quanto era o valor inicial? 40. Então, onde tem o V0, você bota o 40. Embaixo, o V0 também você bota o 40. 38 menos 40 fica menos 2 sobre 40. Menos 2 dividido por 40 fica menos 0,05. Vamos interpretar esse valor. O valor negativo, como a gente já dá para perceber, se era 40 e baixou para 38, a gente já esperava negativo. Por quê? Porque está reduzindo o preço. Então, houve um desconto. E esse 0,05 é o valor decimal. Para porcentagem, você sempre multiplica por 100. Então, isso aqui multiplicando por 100, ó, muda duas casas, que isso aqui é a mesma coisa que 5%. Então, a variação percentual nesse preço foi de quanto? 5%. Professor, posso fazer usando regra de 3? Pode. Como é que ocorreria a regra de 3? Quanto era o valor inicial dele? Professor, o senhor pode repetir, por favor? Professor, Como é? estão pedindo para repetir. Ah, pronto, tranquilo. Eu vou fazer aqui em cima. Ó, vamos substituir aqui, ó. A fórmula do aumento, a fórmula da variação percentual é essa aqui, ó. V0, certo? Professor, o que é VF e o que é V0? VF é o valor final e V0 ela é o valor inicial. Lembrando, eu vou mostrar das duas formas, usando a fórmula e usando a regra de 3, que eu acho a regra de 3 bem melhor, mas aí fica a critério de vocês, certo? Professor, o que é o VF? É o valor final. O preço inicialmente era 40 e reduziu para quanto? 38. Então, eu vou dizer que o meu VF, que é o preço final, é 38, e o meu V0, que é o preço inicial, ele custa quanto? 40. Então, vamos lá substituir. Onde tem o VF, eu boto quem? 38. Menos. Onde tem o V0, eu boto quem? 40. Sobre. Quem é o V0? 40 também. 38 menos 40 fica menos 2 sobre 40. Poxa. Menos 2 dividido por 40 fica menos 0,05, certo? Isso em decimal. Em porcentagem, basta eu sempre multiplicar por 100. Então, isso aqui ficou menos 5%. Professor, o que é esse menos 5%? Primeiro, o menos indica que é um desconto, certo? Porque a taxa deu negativa. A gente já esperava que era um desconto, porque o preço inicial era 40, circulando aqui, e depois baixou para 38. Então, isso aqui já é um desconto, certo? E 5% é justamente a taxa, a variação percentual que diminuiu, certo? Professor, usando regra de 3, que o senhor disse que é melhor, como é que o senhor faria? Presta bem atenção, como eu acho a regra de 3 bem melhor. Primeiro, você já sabe que é um desconto, já dá para perceber que é um desconto, certo? Quanto era o preço inicial? Qual era? Não era 40? Então, a regra de 3 é o seguinte, 40 corresponde a que porcentagem? 100%, porque é o valor inicial. Eu quero saber qual foi a porcentagem que diminuiu. Quanto foi que diminuiu em reais, em valores absolutos, pessoal? Foi quanto? Quem saberia me dizer? Era 40 e baixou para 38. Então diminuiu quanto em reais? R$ 2. R$ 2. Então você faz a regra de 3. 40, que é o valor inicial, corresponde a 100. R$ 2 corresponde a X, que é justamente a variação percentual que eu quero. Multiplicando em cruz, ó. E esse aqui, como já está aqui em porcentagem, ele já vai dar o valor em porcentagem. Multiplicando em cruz, 40 vezes X é igual a 2 vezes 100. 40 vezes X, 40x, 2 vezes 100, 200. Pegando 40 e passando, dividindo, ó, 200 dividido por 40, aqui, logo de cara, 1 zero com 0, 20 dividido por 4, 5.
Como isso é uma porcentagem, ou seja, esse desconto que foi de R$2, em porcentagem, a variação percentual que a gente chama foi de quanto? 5%. Professor, qual das duas formas eu posso fazer? A que você achar melhor. Eu acho, a minha opinião, regra de 3 mais fácil. Mas eu estou mostrando também pela fórmula que ele usa no livro, é para você pelo menos saber o que é essa fórmula, certo? Mas, na minha opinião, regra de 3 é bem mais fácil. Posso seguir adiante? Posso passar para o próximo exemplo? Esse aqui de baixo, que está resolvido também. Turma? Sim, professor. Pronto. Obrigado. Ó, pegando esse Pode exemplo... sim, pode sim. Pronto. Pegando esse exemplo aqui, ele resolve dos dois modos, ó. Esse exemplo aqui até, eu acho até mais complicadozinho quando vai usar, principalmente na forma, certo? Ó, o produto interno bruto, o PIB, né, que vocês devem estar muito, acho que em geografia, se eu não me engano, né, de um país, aumentou 3% em um ano, passando a ser igual a 412 bilhões de dólares. Ou seja, ele tinha um produto, no outro ano, aumentou quanto? 3%. Onde depois desse aumento de 3%, ele passou a valer 412. Ele quer saber qual era o PIB antes desse aumento. Ou seja, se é antes do aumento, esse aqui é o valor inicial. E esse 412, como foi depois do aumento, isso aqui ele é o valor final. Professor, o que é esse 3%? Se eu for usar na fórmula, esse 3% é justamente o P, que em porcentagem, trazendo no decimal, é 0,03. Aí, como é que ele substitui na fórmula? Usando a fórmula. P igual a VDF, vamos dizer, né? Menos V0 sobre V0. Então, vamos substituir. Eu tenho P, substituir, ó, 0,03, igual VF, que é o valor final. Quanto foi o valor final? 412, menos o V0, que é justamente o que ele quer. Ele quer justamente o valor do PIB antes desse aumento, certo? Então, o V0, ele só repete, que é justamente o que ele quer. Chegando aqui, multiplica o produto dos meios pelos extremos. Ó. Aqui, como não tem nada, subtende que é 1. Então, ficaria 0,03 vezes V0, ó, aqui ele, igual a 412 menos V0 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 vai dar o próprio número, que é ele aqui, né? Então, igual... Agora, esse V0 que ele está negativo, eu trago para o outro lado aqui, ó. Então, por que que aqui ficou 1,03 vezes V0? Esse que está negativo, ele vem positivo. Então, ficaria assim, ó. V0 mais 0,03 V0 igual a 412. Se eu somar isso mais isso aqui, aqui é como se fosse 1 na frente. 1 mais 0,03 fica 1,03, que é justamente o que ficou assim, ó. Vezes V0 igual a 412. Esse número que está multiplicando, eu tenho que passar o quê? Dividindo. Então, 412 dividido por 1,03 é igual a 400. Isso aqui usando a fórmula. E eu acho usando a fórmula um pouco mais complicado. Como é que seria usando regra de 3? Na regra de 3, você só teria que ter cuidado na hora de você formular a regra de 3, certo? Por quê? Ó? O que é esse 412, professor? Esse 412, ele vai corresponder ao 100%? Não. Por que que ele não vai corresponder ao 100%? Presta atenção. Isso vai dar para entender o que é que eu vou explicar. O produto interno bruto de um país aumentou 3%. Depois que ele aumentou 3%, ele passou a valer quanto? 412. Ou seja, ele tinha um valor total, que esse valor total, ele é o 100%, o valor inicial. Depois que ele aumentou os 3%, ele passou a valer 412. Ou seja, na hora de eu armar a regra de 3, o 412, ele equivale a quanto? Professor, por que que ele colocou 103%? Era o valor inicial, que era o 100%, mais o aumento de 3%. Então, isso aqui ele passou a valer 103%. E o que é que eu quero? Eu quero o valor dele, o inicial, que era justamente o 100%. Então, eu digo que o X corresponde justamente a 100%, que é o valor que eu quero.
Chegando aqui, o que é que você faz? É só você armar a regra de 3, ó. Bem mais fácil, ó. X vezes 103, ó, igual a 412 vezes 100, ó. 103 vezes x vezes 103 fica 103x, 412 vezes 100 é só aumentar os dois zeros. Então, x igual a 412.000 dividido por 103. Fazendo essa divisão, vai ficar justamente os 400 bilhões de dólares. Então, eu prefiro, se fosse para escolher, eu preferia esse segundo modo. Você só tem que ter cuidado na hora de armar a regra de 3. Eu acho a regra de 3 mais fácil. Você só tem que ter cuidado porque, às vezes, você vai pensar que o 412 equivale a 100%. Na verdade, não é. Por quê? Vou repetir o enunciado. O PIB aumentou 3%, passando a ser igual a isso. Então, se após aumentar 3%, ele passou igual a isso, esse 412 corresponde a 103%, que é o 100 mais o tanto que aumentou, que ele passou a valer, certo? Deu para entender esse exemplo resolvido, pessoal? Professor, o senhor pode repetir essa regra de 3? O pessoal não está entendendo. Pronto, posso repetir a regra de 3? Por favor. Na hora, com certeza. Ó, na regra de 3, né? Como é que ocorre a regra de 3? Ó, seguinte, tem que ter muito cuidado, é o que eu digo, tem que ter muito cuidado quando você for ler a questão. Ó, o produto interno bruto de um país, vamos dizer que em determinado ano, esse produto, ele era X, certo? Ele aumentou 3% em um ano, passando a ser igual a 412. Então, 412, ele foi após o aumento. Ora, se eu tinha um valor que é 100%, e esse 412, ele foi após o aumento, o que era 100 com o aumento de 3 corresponde a quanto? Qual a porcentagem? 103%, certo? Agora, o que é que eu quero? Qual era o PIB, o valor do PIB antes desse aumento? Então, o que eu quero é justamente o valor que era o valor total dele, que é o 100%. Isso aqui corresponde a X, que é o que eu quero. O que é mais difícil de você entender, é só conseguir formular essa regra de 3 aqui. Aí aqui é só multiplicar em cruz, ó. X vezes 103, tá aqui, igual a 412 vezes 100, certo? X vezes 103, 103x, 412 vezes 100 fica 41.200. Passando o 103 dividindo, 41.200 dividido por 103 vai ficar justamente 400 bilhões de dólares. Professor, como é que pode? Se aumentou e foi diminuir? Não, cuidado. Após o aumento de 3%, o valor dele passou a valer quanto? 412. Então, houve um aumento. Por quê? Era 400, que era o valor inicial, e ele passou a valer quanto? 412. Professor, se o senhor tivesse dito que o aumento tinha sido 20%, aí aqui ficaria o quê? 412 equivaleria a quanto? Seria o 100 mais o 20. Então, aqui ficaria o quê? 120%, que era o valor após o aumento. Deu para entender melhor essa parte da regra de 3 ou não? Ou ficou muito confuso? Para mim ficou meio confuso, mas eu acho que quanto mais vocês fizerem, eu acho que vai melhorar, né? Pronto. Melhora aí o entendimento. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Ó. É bem parecido, só que agora já é uma redução. Presta atenção no que é que vai ocorrer. Eu vou fazer só por regra de 3, para não ficar confundindo tanto, certo? Ó, essa segunda questão, ó. O que é que ocorre na segunda questão? Olha como já vai ficar melhor. Peraí. Aqui são as duas questões que eles têm resolvido de variação, certo? Aí depois eu vou botar duas que eu vou resolver com vocês, ó. Após uma redução de 8, ó, preste bem atenção. Na primeira, era um aumento. Agora ela é o quê? Uma redução de 8%, certo? Após uma redução de 8% em seu valor,
um artigo passou a custar quanto? R$ 110,40. Qual era o seu preço original? Presta atenção, eu vou repetir de novo essa primeira linha. Após uma redução de 8%, o artigo passou a custar quanto? R$ 110,40. Se esse R$ 110,40 foi após a redução, esse 110,40 vai corresponder a qual porcentagem? Quem saberia me responder? Ela tinha um valor 100%. Após uma redução de 8%, passou a valer isso. Então, isso aqui equivale a que porcentagem? 8. Não. 8? 8 não. Quem saberia me responder? Ó, eu tinha um certo produto, um certo artigo, certo? Que eu vou chamar esse preço de X. O preço inicial dele, eu digo que corresponde a 100%, certo? Após uma redução de 8%, ele passou a valer R$ 110,40. Então, esse R$ 110,40 equivale a que porcentagem? 92%. 92%. Professor, por que alguns alunos responderam 92%? Se não tem nem essa porcentagem aqui no enunciado. Era 100%, certo? Após a redução, eu digo que ele reduziu quanto? 8%. Como foi uma redução, então esse 100 menos 2 fica o quê? 92%. Então, 110,40 equivale a 92%. O que é que ele quer? Ele quer o preço original dele, que eu vou chamar de X. Se é o preço original, é a porcentagem original, a porcentagem máxima. Esse X corresponde a 100%. Multiplicando em cruz, ó, vai ficar o quê? X vezes 92. Isso aqui equivale a quê? 110,40 vezes 100. 92x, 110,40 vezes 100, é só multiplicar, é só deslocar duas casas, porque eu estou multiplicando por 100, né? Fica 11.040. X igual a 11.040, dividido por 92. Se você for fazer essa divisão, vai ficar justamente o resultado que está dando aqui, ó. Fica R$120. Ou seja, aquele produto que tinha um certo valor e após reduzir 8%, o valor passou a ser R$ 110,40, ele quer o preço inicial antes do desconto. Então, o preço inicial antes do desconto tem que ser maior, porque ele tinha um valor e após o desconto ele passou a valer 110. Então, antes do desconto, esse valor passou a ser quanto? Era quanto? R$120, certo? Então, de forma geral, o que é que você tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado para você entender a regra de 3. Só entender, formular a regra de 3. Essas duas questões que eu expliquei para vocês são as duas questões que tem resolvida no livro, certo? Aí eu escolhi duas questões do livro e nós vamos resolver aqui com vocês. Eu acho essas duas questões do livro, essa terceira e a quarta, até mais fácil do que essas duas primeiras que vieram resolvidas, certo? Mas vamos ver aqui, ó. Presta atenção nessa terceira questão, ó. O preço de um produto aumentou de 320, ele era R$320, aumentou para quanto? 360. O que é que ele quer no item A? Qual é a taxa percentual de aumento? A taxa percentual, ele quer a porcentagem de aumento. Como é que você faria essa regra de 3? Quem saberia me dizer? Como é que eu formularia essa regra de 3? Ó, o preço inicial, 320. Depois de um aumento, ele passou a valer 360. Eu quero a porcentagem do aumento. Como é que você faz essa regra de 3? Quem é o preço inicial? Não é 320? Então, 320 equivale a quem? Porcentagem máxima, que quanto é? 100%. Eu quero a porcentagem do aumento. Quanto foi em reais a quantidade que aumentou, pessoal? 40. 40. Era 320, passou a valer 360. Então, a quantidade que aumentou é
é 40, que é justamente a porcentagem que eu quero. Eu quero saber se R$ 40, ele corresponde a qual porcentagem. Chegando aqui, como é que você faz? Multiplica em cruz, ó. 320 vezes x é igual a 40 vezes 100. Então, 320x, né? 40 vezes 100, 4.000. Esse 320 que está dividindo, eu vou passar, que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Cancela esse zero com esse zero, certo? Fica 400 dividido por 32. Deixa eu fazer essa continha aqui do lado. 400 dividido por 32. Vai corresponder a que número, professor? 1, né? Por quê? Para eu dividir aqui, eu pego 40, né? 1 por 32, 32, 8. Então, eu desço 0, né? 2 vezes 32, 64. Fica 16. Não dá para dividir 16 por 32, então eu boto 0 aqui, né? Como eu coloquei o 0 a primeira vez, eu boto a vírgula aqui. Agora, 5 vezes 32, 160. Ou seja, a porcentagem do aumento equivale a 12,5%. Esse aqui é o item A. O que é que eu estou pedindo no item B, professor? Presta atenção. Qual seria o novo preço do produto se o aumento tivesse sido de 35%? Ou seja, ele custava 320, certo? E passou a valer 360. Aí nós vimos que essa porcentagem que nós calculamos deu quanto? 12,5%. Pergunta que eu lhe faço. Vamos dizer que ele não aumentou para 360. Vamos dizer que ele teve um aumento de 35%. Ele quer qual seria o novo preço. Como é que ficaria a regra de 3? O começo é a mesma coisa. Quem seria o valor inicial? 320. Isso aqui equivale à porcentagem máxima, que é 100%. Qual é o cuidado que você tem que ter agora? Eu quero um novo preço, mas eu disse que o aumento foi de quanto? 35%. Esse 35% eu vou colocar embaixo do 320 ou embaixo do 100? Quem saberia me responder? Pode responder sem medo de errar. Ó, nessa primeira coluna sempre ficam os números, os valores em reais. Nessa segunda coluna sempre vai ficar a porcentagem. Então, 35%, que foi o aumento que deu em porcentagem, ele tem que ficar embaixo do 100. 35%, isso aqui vai corresponder a X. Onde o que é esse X? Esse X é o valor do aumento. Quanto vai valer esse aumento se o aumento for de 35%? Chegando aqui, como é que você faz? Multiplica em cruz, ó. X vezes 100 igual a 320 vezes 35. X vezes 100, 100x, 320 vezes 35, eu acho que eu já fiz até aqui a conta, deixa eu ver aqui. 320 vezes 35 ficou 11.200. Agora, esse 100 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. X igual a 11.200 dividido por 100. Um zero com zero, outro zero com outro zero. 112 dividido por 1 fica 112. Cuidado com a resposta agora. O que é esse 112, pessoal? É a resposta final, sim ou não? Não. O que é esse 112? É o tanto que ele vai aumentar. É o aumento. Pronto, é o aumento. O que é que a questão quer? A questão quer o quê? O novo preço. Ora, se esse 112 é o aumento, quanto era o preço inicial? 320. Então, o novo preço é 320 mais esse aumento que foi de 112. Aqui fica 2, 3, 4. Ou seja, se o aumento fosse de 35%, o novo preço custaria R$ 432.
Acharam muito difícil essa questão? Eu achei essa questão mais fácil do que as outras duas que ele colocou resolvida no livro, entendeu? Acharam muito difícil a questão? Como é que é? Essa daí tá mais fácil. Eu achei essa daqui também mais fácil do que botou as duas resolvidas no livro, né? Mas deu para entender essa questão, essa terceira? Sim. Posso passar adiante? Pode. Pronto. Para a gente finalizar, ó, mais uma questão envolvendo porcentagem. Esse item A, bem semelhante àquele item anterior, e esse item B você tem que ter um cuidadozinho maior. Esse item B é bem legal, esse item B, certo? Presta bem atenção. Ó, pesquisando em um site de reserva de hotéis, Jurandir encontrou uma promoção na diária de um hotel de, inicialmente o preço era 250, com a promoção o preço foi reduzido para 210. Item A, qual é o percentual de desconto oferecido? Ou seja, nessa situação aqui, qual foi a porcentagem que diminuiu? Como é que eu vou fazer, professor? É só armar a regra de 3. Ó. Quem era o preço inicial, pessoal? Quanto era? 250. Então, 250 corresponde a 100%. Agora, eu quero saber a porcentagem de desconto. Em reais, quanto foi o desconto? 40. 40. Era 250, reduziu para 210. Então, em reais, foi 40. Isso aqui equivale a uma porcentagem, que é justamente o que eu quero calcular. Multiplicando em cruz, ó. 250 vezes x é igual a 40 vezes 110, vezes 100, né? Desculpa. 250x, 40 vezes 10, 4.000. X igual a 4.000 dividido por 250. Cancela 1 zero com 0. 40, 400, né? Dividido por 25, já fiz até essa conta aqui, ficou 16%. Ou seja, no item A, o percentual de desconto oferecido, que era 250 e baixou para 210, esse percentual que reduziu foi quanto? 16%. Item A, relativamente tranquilo. O item B, eu achei ele muito bom, né? Muito complexo. Preste bem atenção no item B, certo? No item A, tá ok? Tá tranquilo até aqui? Posso passar para o item B? Sim. Pode, né? Tranquilo. Se surgir alguma dúvida, pode colocar no chat e alguém fala aí no microfone que eu paro, certo? Presta atenção que esse item B ele é muito bom. Jurandir aproveitou a promoção e fez uma reserva de quê? Uma semana no hotel, certo? Pelo site. Sabendo que serão cobradas, além dessas diárias, certo? Vai ser cobrada a taxa de 1,5% sobre o total da reserva, e além desse 1,5%, é cobrado ainda R$15 pela emissão de um voucher. Qual será o valor pago total por Jurandir? Cuidado. Primeiro, era 250, mas na promoção ele pagou quanto? 210 na o quê? Diária. Jurandir alugou por quanto tempo? Uma semana. Uma semana são quantos dias, pessoal? 7. 7 dias. Então, o valor pago só pelas diárias foi 210 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Então, só pela diária, ele pagaria quanto? 1.470. Pergunta que eu faço. Esse 1.470 é a resposta final, sim ou não? Não. Não. Por que não, professor? Esse 1.470 foi o valor pago pela diária. Só que, além da diária, ele pagou primeiro 1,5% do total, que isso aqui corresponde a taxas. Então, vamos ver quanto é que vale esse 1,5%. Se o total é isso, ó, 1.470 corresponde a 100%. O valor da taxa, quanto é? 1,5%.
1,5%, que é uma porcentagem, eu vou botar embaixo do 1.470 ou embaixo do 100? Embaixo do 100. Do 100, porque tem que ser número abaixo de número, porcentagem abaixo de porcentagem, certo? 1,5% corresponde a X. Isso aqui é que vai corresponder o valor da taxa que ele está pagando. Multiplicando em cruz, ó. X vezes 100 é igual a 1.470 vezes 1,5. X vezes 100, 100x, 1.470 vezes 1,5, eu já fiz aqui, ficou 2.205, certo? Aqui, esse 100 que ele está multiplicando, vou passar o quê? Dividindo. X igual a 2.205 dividido por 100. Dividir número por potência de 10, por exemplo, 10, 100, 1.000, o que é que você faz? Pega a vírgula, professor, não tem vírgula. Se não tem, subentende que ela está bem aqui no final. Ó. Como eu estou dividindo, eu vou deslocar para a esquerda o número de zero. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então, eu desloco a vírgula duas casas. Ó. Então, ela viria bem aqui. Ó. Então, 2.205 dividido por 100 é a mesma coisa que 22,05 reais. O que é esse R$ 22,05? Certo? Quem saberia me dizer o que é esse valor? É 1,5% do valor total. Pronto. Ou seja, é o valor que ele pagou de quê? Da taxa. Certo? Então, quem vai ser a minha resposta do valor total que ele pagou? Pela diária, ele pagou 1.470, mais de taxa, ele pagou R$ 22,05. Aqui, como depois da vírgula não tem nada, eu boto só zero para somar, né? Além disso aqui, ele ainda pagou o quê? R$ 15 pela emissão de um voucher, certo? Voucher é tipo um cartãozinho. Paguei R$ 15. Então, qual foi o valor total pago por Jurandir na reserva desses 7 dias? Desce o 5, 0, vírgula. 0 mais 2, 2. 2 mais 5, 7. 9 mais 1, 10. Desce o 0, sobe o 1. 1 mais 4, 5. E aqui eu desço 1. Ou seja, o valor pago pelas 7 diárias, somando a taxa e somando o voucher, ele pagou nisso tudo R$ 1.507,05. Deu para entender? Se entender o item, muito bom, viu, pessoal? Muito bem elaborado. Não chega a ser difícil, não. Você só tem que ter cuidado com as peculiaridades, né? Mas não chega a ser difícil, não. Isso é bem complexo, assim. Deu para entender? Se entender? Turma? Sim. Alguém quer que eu repita esse entender? Sim. A aula vai estar gravada. Se quiser, você pode assistir novamente no item B. A aula mesmo dessa parte de variação percentual termina aqui, certo? Pergunta que eu faço. Deu para compreender? Eu achei as duas questões que nós tivemos que resolver, essa terceira e a quarta, até mais simples do que as duas primeiras que eles colocaram resolvida, certo? Você vê que essa parte que ele usa a fórmula, eu acho que complica muito, eu acho que fica até mais complicado. Entendeu? Por regra de 3, eu acho bem melhor resolver todas essas partes, essas questões de porcentagem, pelo menos a maioria, por regra de 3, certo? Mostrei as duas, porque é o que ele coloca no livro também, então eu mostro as duas, certo? Mas eu acho bem melhor por regra de 3. Deixa eu só encerrar logo aqui a gravação. Aí é o seguinte,